Sim, antes de iniciar, né, o assunto porcentagem, é interessante a gente falar um pouco sobre a aplicação, né? É, eu acho que dos conteúdos de matemática que a gente vê mais aplicação na nossa realidade e da própria matemática financeira é a questão da porcentagem. Durante todo o dia, na nossa sociedade, a gente vê essa questão da utilização da porcentagem. Vocês mesmos, né, estavam em uma polêmica danada, né, no questão do BBB, né, para ver qual era o candidato com maior rejeição percentual, né, tava aí a maior, negócio lá da Carol com K, né, para ver a maior questão, né, da questão da porcentagem. Então você vê que a porcentagem é tratada em tudo. Às vezes na loja, você sim, me deu um desconto de 5%, me deu um desconto de 10%, né? Às vezes você trabalha com porcentagem, às vezes você nem sabe que está utilizando. Por exemplo, ontem, né, teve o quinto aumento sucessivo da gasolina esse ano, né? Só para vocês terem uma ideia, esse ano a gasolina já subiu. Se você somar todos os aumentos sucessivos que teve, se eu não me engano, dá um aumento esse ano, em comparação ao preço da gasolina do ano passado, dá um aumento de 43%. Esse ano, 43%. Ontem subiu mais 10% o preço da gasolina. Então, assim, você vê que é um assunto que todo dia tá, né? A gente usa todo dia, às vezes a gente não sabe, né, como é que é calculado, né, para que serve, às vezes tá tão na nossa prática, né? Às vezes tem muitas pessoas, né, tem essa dificuldade de ver onde é que a matemática é aplicada, mas nesse caso a porcentagem está tão aplicada no nosso dia a dia que às vezes a gente nem esquece, né, como é que é calculada. Mas aí vamos falar, antes de eu começar a explicar a porcentagem em si, vamos entender que a porcentagem é uma razão centesimal. Lembre que a gente começou o nosso estudo de matemática financeira por razão? Por isso que a gente começa sempre em matemática financeira ensinando razão e proporção. Porque eu não posso iniciar juro simples e juro composto sem explicar porcentagem. E eu não posso explicar porcentagem sem explicar razão. Porque a porcentagem é um exemplo de razão. E nesse caso é uma razão centesimal. O que é isso? É uma razão cujo denominador é 100. Tá certo? Então, tanto faz você dizer 3% como 3 sobre 100. Porque a porcentagem é uma razão que tem o denominador 100. É o que a gente chama de razão centesimal. É uma razão cujo denominador é 100. Gente, eu acho que tem gente pedindo para entrar. Aqui tudo bem, né? Vocês entenderam essa questão da razão centesimal. É uma razão que tem denominador 100. Aí, vamos entender o que seria essa taxa de porcentagem, né? Essa taxa de porcentagem que tem esse símbolo, né? Esse símbolo aqui, né? Que é determinada a taxa de porcentagem. Então, dada a grande importância das razões centesimais, né? Das porcentagens, né? Elas costumam ser representadas por um símbolo especial. Tá vendo? A razão centesimal, ela é tão especial, mas tão especial que ela ganhou um símbolo próprio, que é esse daqui, ó. Às vezes vocês nem, né, vê isso todo dia, mas não sabe que ela é especial. E esse símbolo a gente lê por cento. Por cento significa por 100, né? É uma divisão por 100, né? Por cento quer dizer divisão por 100. Que substitui o denominador 100. Nesse caso, as razões centesimais também representam uma denominação especial. É a chamada taxa de porcentagem. Então, tanto faz eu colocar o número com a razão centesimal, ou seja, o número sobre o 100,
como também eu colocar o 4%, tá certo? Ou eu colocar esse número de forma fracionária, aliás, com vírgula, né? De forma decimal. Eu colocar assim, 0,04. Se eu dividir 4 por 100, né? 4 por 100, ó, quando eu pego 4, esse 4, todo número, ele tem uma vírgula depois dele, tá certo? Assim como é dividido por 1. E aí, quando eu divido por 100, é a mesma coisa que eu deslocar essa vírgula para a esquerda 2 casas decimais, porque eu tenho aqui 2 zeros. Então, eu desloco aqui uma, desloco aqui 2. Essa vírgula vem para cá. Então, aqui eu só adiciono zeros para completar esse espaço. Então, fica 0,04. Entendeu? Da mesma forma aqui, ó. 75%. Fica o 75 aqui, a vírgula está aqui. Vou dividir por 100. Vai ficar um aqui, uma casa, 2 casas. Vai ficar 0,75. Tanto faz eu colocar 0,75, como eu colocar 75 sobre 100, como colocar 75%. É a mesma coisa. Até aqui tudo bem? Sim, né? Sim. Por enquanto, sem dúvidas. Observação. De acordo com o que vimos, as taxas de porcentagem são apenas uma nova maneira de representarmos frações, números decimais. Exemplo, que foi o que eu disse, né? 10% pode ser representado por 10 sobre 100, né? 10 sobre 100, 10%, né? 10% é 10 sobre 100. Como também eu posso cancelar esse zero com esse zero, ó, e ficar só 1 sobre 10, né? 1 sobre 10. Como também posso dividir isso, né? Ó, 1 sobre 10. Esse 1 aqui, como aqui tem um zero, né? Eu vou deslocar a vírgula aqui em uma casa decimal. Então, vai ficar 0,1. Da mesma forma aqui, ó. 25, né? 25%. Então, 25%, né? 25 sobre 100. Se aqui eu simplificar, né? Simplificar aqui por 25 e aqui por 25, 25 por 25 dá 1. E 100 dividido por 25, né? Lembra lá, 100 reais dividido para 25 reais. Dá 4, né? Porque 4 vezes 25 dá 100. É bem fácil de visualizar isso, né? Pensa em dinheiro. Pensa na nota de 100 reais. Você dividir a nota de 100 reais em 2 vezes, dá 2,50. E se você pegar a nota de 50 e dividir em 2, dá de 25, né? Se existisse a nota de 25 reais. Então, você poderia dividir uma nota em 100 em 4 de 25. Que aqui é a mesma coisa de 1/4, né? 1/4. E se eu dividir 1/4, dá 0,25. Ou então, se eu pegar o 25 e dividir por 100, né? É só voltar aqui 2 casas decimais, dá o 0,25. Ó, isso daqui é muito importante, tá certo? Pode parecer besteira eu estar explicando isso aqui para vocês. Mas muitas vezes, lá na matemática financeira, quando você está calculando uma operação de juros simples ou de juro composto, às vezes o aluno erra a questão porque não sabe fazer essa divisão aqui. Porque às vezes, por exemplo, quando vocês forem resolver as questões de juros simples e juros compostos, vocês sempre vão colocar as porcentagens que forem dadas, né, as taxas de juros, que sempre vão ser dadas em forma de porcentagem, sempre vocês vão colocar em forma decimal. Vai depender da questão. Tem questão que fica mais fácil de colocar em forma centesimal, por 100. E tem questões, pelo menos as de juros compostos, sempre é melhor que você coloque em forma decimal. Então, às vezes, por exemplo, está 3%. Aí o aluno pega e coloca 0,3%. Só que 0,3 não é 3%. 0,3 é a mesma coisa que 30%. Ao invés do aluno colocar 0,03, ele coloca 0,3.
E um zero aqui depois da vírgula faz toda a diferença. Porque 3% para 30% tem uma diferença bem grande, né, não? Tem uma diferença de 27%, né? De 3% para 30% tem uma diferença de 27%, né? Então, um zero, né, depois da vírgula faz toda a diferença. Então, cuidado, parece besteira o que eu estou explicando, mas às vezes você erra uma questão por causa de uma besteirinha dessa, certo? Muita gente erra questões no exercício, no próprio, por conta de uma besteirinha dessa. Então, cuidado. Quando aplicamos a taxa de porcentagem a um dado valor, o resultado obtido também recebe um nome especial, que é a questão porcentagem. E a gente vai trabalhar isso. Então, quando a gente aplica a taxa de porcentagem a um dado valor, quando eu pego essa taxa aqui, ó, de 3%, de 30%, que aplica em cima de um valor principal, que a gente vai denominar de principal, essa taxa aplicada a esse valor vai gerar outro valor. E esse valor a gente chama de porcentagem. Por exemplo, vamos dizer que você queira comprar... vamos dizer, eu vou comprar um fone de ouvido Bluetooth por R$100. Quero comprar um fone Bluetooth por R$100. Só que se eu comprar à vista, eu tenho desconto de 10%. Se eu comprar à vista esse fone, eu tenho um desconto de 10%. Aí aqui, né, qual vai ser o meu desconto? 10% de 100, né, dá R$10. Né? Esse é o valor de desconto, os R$10, né? E esses R$10 é exatamente a porcentagem, é o valor que foi, né, calculado quando eu peguei, né, calculei os 10% de 100. Mas a gente vai entender como é que é feito esse cálculo, né? Que às vezes você faz mecanicamente, mas não sabe. Aí vamos aqui, né? Porcentagem é o valor, porcentagem é o resultado que se obtém quando se aplica a taxa de porcentagem de um dado valor. Então, cuidado, ó. Porcentagem é uma coisa e taxa de porcentagem é outra coisa. Não vá confundir, viu? Parece a mesma coisa, mas não é. Porcentagem é o resultado que é obtido quando você aplica a taxa de porcentagem a um dado valor, que é o que eu coloquei aqui, ó. O exemplo que eu dei aqui, ó. Você tem o valor de R$100, você tem o valor aqui de R$100 de uma compra e você aplica um desconto de 10%. Quando você pega e aplica, né? Aplica a operação, você vai chegar no desconto de R$10, né? 10% de 100 dá R$10. Esse 10 é o que a gente denomina de porcentagem. É o resultado quando você aplica uma taxa de porcentagem em um determinado valor. Então, porcentagem é uma coisa e taxa de porcentagem é outra. Aí ele traz um exemplo aqui, ó. Exemplo. Calcular a porcentagem de 10% de 480. Aí, tem duas formas de calcular a porcentagem. Tem duas formas. Você pode usar... Aliás, tem três formas. Você pode usar a regra de 3, tá certo? Então, isso vai ser... Eu vou passar uma lista de exercícios, né? Com algumas questões. Vocês podem usar tanto a regra de 3, vocês podem usar a forma direta e vocês podem utilizar a fórmula que eu dei. Em muitas situações, em algumas situações vai ser mais fácil usar a regra de 3, em algumas situações vai ser mais fácil utilizar a forma direta, em algumas situações vai ser mais fácil, você só vai conseguir calcular se você aplicar a fórmula que eu vou dar para vocês. Então, a primeira forma, usando a regra de 3. Na regra de 3, você vai pegar duas grandezas. A primeira grandeza, a taxa de porcentagem e a porcentagem em si. Então,
O que ele quer calcular aqui? Ele quer calcular 10% de 480. 10% de 480. Então, você vai colocar os 480, que é o número, representa 100%. É a raiz de 3. Os 480 representam 100%. Quanto é, né, ou seja, o x, qual o valor de 480 que representa 10%? Aí ele fez uma razão, né? Colocou 100 sobre 10 e 400 sobre x, né? Fez aqui uma proporção. 100 sobre 10 e 400 sobre x. Fez os meus pelos extremos, né? Fez os meus pelos extremos, 100 vezes x, 480 vezes 10 dá 4.800 e achou o valor de x, né? Passou esse 100 para lá dividindo, né? Cortou aqui 2 zeros, ficou só 48. Então, x é o 48. Essa é a primeira forma, usando regra de 3. Você pega o valor todo. Quer calcular, por exemplo, você quer calcular 30% de R$500. 30% de R$500. O valor todo, né? 500. Então, 500 representa 100%. 30% desse valor vai representar quanto? Quanto é que representa 30%? Aí você faz a razão, né? 500 sobre x, 100, né? Sobre 30. E faz meus pelos extremos. 100x é igual. Aqui você multiplica 5 vezes 3, 15, né? Aí só adiciona o zero. Aqui tem 1, 2, 3. E passo 100 dividindo. X é igual a, aqui, né? Dividido por 100. Corto 2 zeros aqui, corto 2 zeros aqui, dá 150, né? X é igual a 150. Então, a primeira... Vocês entenderam aí como é que calcula a porcentagem por regra de 3? Vocês podem calcular por regra de 3. Alguma dúvida? Não, né? Não. Vocês podem calcular também de forma direta. Como é a forma direta? É só você multiplicar. Quando ele diz assim, 10% de 480. Aí você pegar 10%, né? Ou seja, 10 sobre 100 de 480. Que é a mesma coisa você pegar 10 sobre 100 e multiplicar por 480. Então, você pode pegar 10 sobre 100 vezes 480. Você vai multiplicar aqui, ó. Primeiro multiplica, né? Fica 480 vezes 10, fica 4.800. Depois divide por 100, né? Corta esses zeros com esses zeros, fica só o 48. Então, a forma direta é a mais fácil. Só você pegar o porcento, né? E multiplicar. Muitas vezes é mais fácil você calcular assim, ó. Colocando em fração, tá certo? 10%. No exemplo dado, você observou que o cálculo de porcentagem é feito de forma mais rápida e mais prática pelo método direto. Por isso, vamos procurar generalizá-lo. Se chamarmos de principal P a quantia sobre a qual se calcula a porcentagem, podemos escrever. Essa daqui é a fórmula, tá certo? É a fórmula que a gente vai trabalhar. É essa fórmula que a gente vai trabalhar. P é igual a I vezes P. Que é a relação para o cálculo de porcentagem. Onde P, ó, P é o valor de porcentagem, tá certo? É o valor. É o valor obtido depois que se aplica a taxa de porcentagem por um valor principal. Então, o P nesse caso aqui, ó, o P nesse exemplo aqui é o 48, tá certo? Ó. Nesse exemplo aqui, ó, de 10% de 480, é o 48. Nesse exemplo aqui que eu calculei 30% de 500 é o 150.
o P é o resultado da porcentagem, tá certo? O P é o resultado da porcentagem, tá bom? Então, é o P, ó, tá vendo que até tá igual? Então, o P é o resultado, tá certo? Então, o P é o valor obtido depois que se aplica a taxa de porcentagem para um determinado valor principal. Alguém quer falar? Alguém quer falar? O P, aí, olhe que tem um P grande e tem um P pequeno. O P pequeno, P minúsculo, significa o valor principal, que é o valor ao qual vai ser aplicada a taxa de porcentagem. Naquele exemplo lá, era o vou até colocar assim, valor a qual vai se aplicar aí, falta só, então o P nesse exemplo aqui era o 480. Esse exemplo aqui era o 480, que é o valor ao qual eu vou aplicar a porcentagem, né? E o I é a taxa de porcentagem, que aqui vem, né? Que vem com símbolo assim, a taxa de porcentagem. É a razão centesimal. Gente, até aqui alguma dúvida? Vocês estão compreendendo até aqui alguma dúvida? Até aqui eu tô entendendo. Até aqui, né? Tá tudo na paz de Deus. Então vamos lá, os exemplos. Gente, nessas aulas eu sempre costumo trabalhar com exemplos, tá certo? Então quando vocês forem resolver os exercícios, procura a aula de exemplos, porque os exemplos, provavelmente as questões são baseadas nos exemplos. Então sempre, né, olhem os exemplos se surgir dúvida. Então, ó, a gente vai calcular, todos os exemplos a gente vai calcular pela fórmula. Porque eu sei que vocês já estão acostumados a calcular a porcentagem ou por regra de 3 ou pelo médio direto. Então, eu vou explicar para vocês a lógica da fórmula, tá certo? Para que vocês passem a calcular porcentagem agora pela fórmula. Então, a primeira coisa a você fazer é pegar os dados da questão. Aí você vai colocar, né, o P grande, o P pequeno e o I. Aí vamos lá. Calcule 32% de 1.600. Então, o que ele quer aqui é a porcentagem em si, né? Ele quer o resultado obtido quando você pega o principal, ó, o principal aqui é o 1.600 e a taxa de porcentagem aqui é 32%. Então, ele quer saber aqui o P. Então, só aplicar a fórmula. P é igual a I vezes P pequeno. Então, P é igual. O I aqui eu vou colocar 32% vezes 1.600. Aqui a gente pode, né? Como está multiplicando, eu posso cancelar esses dois zeros com esses dois zeros. Oi. O P pequeno é o que mesmo? O P pequeno é o valor principal. É o valor ao qual eu vou aplicar a porcentagem. Certo? E o P grande vai ser o resultado que eu vou encontrar quando eu multiplicar o valor principal pela taxa de porcentagem. Tá certo? Então, aqui é só multiplicar. Pegar 32 vezes 16. 6 vezes 2, 12 a 1. 6 vezes 3, 18 e 1, 19. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 2... 11 a 1, né? 2 com 3, 5, né? Então, aqui dá 512. Então, o P aqui é 512. Então, 32% de 1.600 dá 512. Ok, né? Esse exemplo 1, mamão com açúcar. Pode parecer difícil usando a fórmula, mas se vocês começarem a calcular quando surgir vários, vocês nunca vão imaginar como porcentagem pode ser
ser um assunto tão difícil. E se pode parecer que eu estou complicando as coisas, mas não, eu estou facilitando as coisas. Se vocês entenderem essa lógica da fórmula, vai facilitar quando vocês forem resolver as questões, tá certo? Então, pensem pela fórmula que vocês vão entender quando surgir outras situações mais complexas. É isso que o Enem usa, né? O Enem, ele vai cobrar porcentagem? Mas ele vai cobrar uma porcentagem um pouquinho mais complicada, né? Então, por isso que vocês precisam entender. Então, sempre façam isso. Peguem os dados, coloquem o P grande, o P pequeno e o I, né? Aí vamos lá. Quanto por cento de 800 representa 280? Então, vamos entender. Quanto por cento? Ele quer saber o que aqui? Ele quer saber o quê? Desses três, o que ele quer saber? Quanto por cento? A taxa de porcentagem. Quer saber a taxa de porcentagem. Muito bem. Quanto por cento de 800 representa 280? Esse 800 é o quê? É o P grande ou é o P pequeno? O 800 é o P pequeno, né? O principal. E o 280 é a porcentagem. Então, só aplicar a fórmula. P igual a I vezes P. Então, 280 é igual a I vezes 800. Só invertendo aqui, né, os membros, eu posso fazer isso, vai ficar 800i igual a 280. Foi o que eu fiz. Só invertir, né? Invertir, posso fazer isso. Então, i é igual a 280 dividido por 800. Posso cancelar esse zero com esse zero. Aqui é só dividir 28 por 80. Como 28 é menor do que 80, né? Coloco um zero aqui no quociente e adiciono zero aqui, né? Aí aqui, eu acho que cabe um 3, né? Vai ficar 28 por 8, 0 com 0, né? Aí vamos aqui, 0 vezes 3 vezes 0, 0, para 0 nada. 3 vezes 8 dá 24, né? 3 vezes 8, 24, para 28, 4. Pronto, 40, né? 40 não dá para dividir por 80, né? Acrescenta um zero aqui. Aí aqui eu acho que cabe um 5, né? Porque 5 vezes 0 é 0, né? Para 0 nada. E 5 vezes 8 é 40, para 40 nada. Então, aqui dá 0,35. 0,35 ou 35%. Então, sempre tanto faz se colocar assim, ó, em fórmula decimal, 0,35, ou colocar assim, ó, com símbolo, 35%. Vocês conseguiram entender? Sim. 13. 15% do preço de um objeto é 2.100, aliás, R$2.100. Qual o preço desse objeto? Então, coloca os dados. Fica mais fácil. Vocês vão entender que quando vocês usarem a fórmula, vai ficar mais fácil de resolver. Então, 15%. O 15% aqui é o I, ó. 15%. De um objeto é R$2.100. Então, isso daqui já é o resultado, ó. R$2.100. Qual o preço desse objeto? Então, ele quer saber o principal. Então, é só aplicar a fórmula. P é igual a I vezes P. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2.000 vezes 2.100, igual a taxa, né? Aqui eu vou colocar, ó, 15%. 15% vezes P. Vou inverter aqui os membros, né? Ó. 15% vezes P é igual a... errei aqui. 2.100. Deixa eu mudar aqui de cor. Aí aqui fica o seguinte, esse 15% eu vou passar lá dividindo. Então, vai ficar P igual a 2.000 sobre 100 dividido por 15%.
tá certo? Fazer esse 15% para lá dividindo. Isso daqui é a divisão de fração, né? Repito o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo, né? Tá 15 sobre 100. 15 sobre 100 vai ficar 100 sobre 15. Aí aqui é só fazer, né, a multiplicação, né, que vai dar P igual. Aí aqui eu acrescento 2 zeros e divide por 15. Quanto é que dá isso daqui? Vai ficar 21 por 15, né? 21 por 15 dá quanto? O 1 por 2, né? 1 por 2, o 2 por 1 e o 1 por 5. Aqui cabe quanto, hein? Acho que cabe 1, né? Vou colocar 1 aqui. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 5, 5. Aqui para 11, né? Para 11 fica um 6, né? 1 vezes 5, 5. Para 11, 6. Vai 1. 1 vezes 1 é 1 e 1, 2. Para 2, nada. Aí baixa o 0. 60. Aí aqui vai ficar 1 por 1. Aliás, 6 por 1 e 0 por 5. Aqui eu acho que não dá certo um 5, eu acho que vai passar. Vou colocar um 4. Que eu acho que se eu colocar um 5 vai passar. Se eu colocar aqui um 4. 5 vezes 4 vai dar certinho. 5 vezes 4, 20, né? 20, né? Esse zero aqui vai ser 20. Então, para 20, nada, vai 2. 1 vezes 4. 1 vezes 4 é 4. E 2, 6. Para 6, nada. Então, aqui, ó, ficou faltando eu baixar 3 zeros, né? Então, é só colocar os 3 zeros aqui no quociente. Então, aqui, o P, né? O P aqui, o valor principal, é 14.000. Entenderam aí? Sim. Por enquanto, sim, né? Gente, vocês começam a fazer... Outra coisa que eu ia dizer. Vocês começam a fazer essas contas sem calculadora, viu? Vocês não estejam usando calculadora, não. Porque deixe para usar calculadora só quando vocês realmente... Vai ter uma parte dessa disciplina que a gente só vai conseguir fazer as contas com calculadora. Realmente só tem como vocês... só realmente vai chegar um momento que a gente só vai conseguir efetuar os cálculos com calculadora. Mas esses cálculos simples, comecem a fazer essas contas de divisão, de multiplicação, porque quando vocês tiverem Enem, em vestibular, em concurso da vida, não vai ter calculadora para ajudar vocês não, viu? Então você começa a fazer essas contas bestas, mesmo que dê trabalho, mesmo que custe, mas não fica usando celular, não. E nem calculadora, porque isso vicia. E aí, quando você chega numa prova, no vestibular da vida, no Enem, você perde uma questão porque você não sabe efetuar uma divisão. Então, cuidado. Exemplo 4. Um vendedor é contratado na condição de ganhar 4% sobre a venda de cada dia. Quanto receberá no dia que vendeu 25 mil reais? Então, vamos lá. Dados. Já está complicando, né? Vocês estão vendo que começou fácil, já está complicando. Mas nesse caso aqui não complicou muito, não. Vamos lá. O que é disso aqui? Ó? Um vendedor é contratado na condição de ganhar 4%. O I aqui, ó, 4%. 4%. Quanto receberá? Ou seja, ele quer saber aqui o P grande, ó. Quanto receberá num dia que vendeu 25 mil reais? Tá certo? Então, aqui é o principal. Então, quanto ele vai receber quando ele aplicar 4% sobre esse valor principal aqui, de 25 mil? Então, só aplicar a fórmula, né? P grande I vezes P. P grande igual a 4%, vou colocar aqui, ó, 4% sobre 25 mil. Corto esses zeros aqui com esses zeros. Então, é só multiplicar 4 por 250. Vezes 4, né? 4 vezes 0, 0. 4 vezes
vezes 5, 20, a 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10. Então, dá R$1.000, né? Então, ele vai receber nesse dia R$1.000. Por enquanto, ok, né? Por enquanto, sem dúvidas. Se não estiver entendendo, diga. Exemplo 5. Ao pagar uma dívida no valor de 3.500, tive que pagar R$700 de multa. De quanto por cento foi a multa? Então, aqui eu tenho, né, os dados. Vou pegar P principal, I vezes P. Qual foi o principal aqui da dívida? 3.500. Você pagou quanto? R$700. Qual foi a porcentagem da dívida? Ele quer saber aqui o I. Então, P igual I vezes P. Principal aqui é 3.500. A taxa ele quer saber. Aliás, aqui é o contrário, né? Eu botei certo aliás, eu troquei aqui. O principal aqui, o valor da dívida é 3.500, né? 3.500. Desculpa aí. 3.500. E o P aqui é 700. Então, aqui vai ficar 700 e aqui 3.500. Ok? Aí vamos aqui, né? Multiplicar. Vai ficar 3.500 vezes I igual a 700. Passando esse 3.500 para lá dividindo, vai ficar I igual a 700 dividido por 3.500. Pronto. Aqui eu posso simplificar, né? Aqui 35 é múltiplo de 7. Então, posso simplificar aqui, ó. Dividindo 7 por 7 dá 1. E dividindo 35 sobre 7 dá 5, né? Porque 5 vezes 7 dá 35. Dá um quinto, né? Um quinto. Aí, é interessante que a gente divida, tá certo? Né? Divida um quinto. 1 sobre 5. Aí, vai ficar o seguinte, né? 1 não dá para dividir por 5, eu acrescento um 0 aqui, e acrescento o 0 e coloco vírgula. Aí aqui, fácil, né? Cabe um 2, né? 2 vezes 5, 10, para 10, nada. Então, dá 0,2, ou se eu multiplicar... Também. Então, vamos lá. Exemplo 6. Um bolo foi dividido em pedaços iguais. Supondo-se que 8 deles representam 20% do total, quantas partes foi dividido o bolo? Então, vamos lá, né? Dados. P, você coloca o PIP, né? O PIP, P e P. Ó, ele quer saber, ele diz que a porcentagem, no caso do valor resultante, que é 8, né? 8 pedaços, representa 20%. Então, ele quer saber o principal, né? O principal aqui. Então, vamos lá. P é igual a I vezes P. Então, o P aqui é 8, né? O I é 20% vezes o P. Aqui eu vou inverter os membros, né? Vai ficar 20% vezes P igual a 8. Vou passar esse 20% para lá dividindo. Então, vai ficar P igual a 8 dividido por 20%. Né? Vai dividindo. Então, aqui é divisão de fração, né? Repito de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Posso até cancelar, tá certo? Esse zero com esse zero. Vai ficar 8 vezes 10 dá 80. E 80 dividido por 2 dá 40, né? Então, esse bolo foi dividido em 40 pedaços. Tá certo? Até aqui, alguma dúvida? Não, né? Vai começar a complicar a partir daqui. Então, o preço de um veículo passou de R$13.000 para
R$18.000. Qual foi o percentual de aumento? Então, vamos lá. PIP. Só que aqui, o que acontece? O preço, né, do veículo, que era 13.000, aumentou para 1.800, né? Então, como ele quer saber o percentual de aumento, como ele quer saber que sempre vocês tomem cuidado para saber o que a questão quer, tá certo? Preste atenção que pode ter pegadinhas. O que ele quer saber aqui na questão é o percentual de aumento. Só que ele não disse aqui, ele só disse que aumentou de 13.000 para 1.200. Então, eu tenho que saber quanto foi que aumentou, né? Era 13.000, aumentou para 1.200. Sim, mas qual foi o aumento aqui? Para eu saber o aumento, eu tenho que fazer a diferença, né? Eu tenho que pegar 1.000, 18.200 e subtrair de 13.000, né? Menos 13.000. Aqui, né, a gente pode fazer de cabeça, né? Aqui aumentou 5.200, né? Não precisa nem fazer a conta. 13.000 mais 5.200 vai dar 18.200. Então, o aumento aqui foi de 5.200. E como ele quer saber o percentual desse aumento, é como se esse 5.200 aqui fosse o... Aliás, fosse o P, né? Fosse a porcentagem, né? Esse 5.200 aqui é exatamente o valor, né? Que eu obtive na porcentagem, né? Quando eu apliquei, né? Aliás, quando eu apliquei essa porcentagem que eu quero saber. E qual o valor que você vai utilizar aqui para o valor principal? É o 13.000 ou é o 1.800? Logicamente é o 13.000, né? Porque o 13.000, foi ele que sofreu o aumento, não foi o 18.200. Quem sofreu o aumento aqui foi o 13.000. Então, o valor principal aqui do veículo é R$13.000. E foi sobre esses R$13.000 que eu tive um aumento de 5.200. Compreendido? Sim. Compreendido, né? Compreendido isso, é só aplicar a fórmula. PIP. Sim. Então, 5.200 é igual a I vezes P. Eita, errei aqui. Que é 13.000. Invertendo aqui os membros, fica 13.000 vezes I igual a 5.200. I é igual a 5.200 dividido por 13.000. Corto 2 zeros com 2 zeros aqui. Aí a gente vai precisar dividir, né? Isso aqui. 52 dividido por 130. Vamos fazer o seguinte, como isso aqui é par, vamos dividir aqui por 2 para simplificar, né? Para não ficar uma divisão assim tão feia. Oi. Calculei e deu 0,4. Dá isso mesmo. Mas vamos aqui fazer passo a passo. Vamos dividir aqui por 2 primeiro. Por 2 aqui dá quanto? Aqui dá 2, né? 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Baixa o 2. Aqui cabe um 6, né? 2 vezes 6, 12, para 12, nada. Aqui dá 26. Aí vamos lá. 130 dividido por 2. Aqui cabe um 6, né? 2 vezes 6, 12, para 13, 1. Baixa o 10. Cabe um 5, né? 2 vezes 5, 10, para 10, nada. Então, aqui dá 65. Não dá para simplificar mais, não. Então, pronto. Aqui fica mais fácil, né? Então, vamos lá. 26 dividido por 65. Aqui, como o 26 é menor que o 65, a gente coloca um zero no quociente, vírgula. E aí, né, acrescenta um zero. Vai ficar 26 por 6 e 5 por... Aliás, 0 por 5, né? Qual o número, né, na tabuada que eu multiplico com 6? Qual o número que eu multiplico com 6 que dá próximo a 26? É o 4, né? Porque 6 vezes 4 dá 24, né? Que é próximo a 26. Então, vamos lá. 5 vezes 4 é 20, para 20 nada, né? Então, vale 2 de 20. 4 vezes 6 dá 24. E com 2, né? Daqui do resto,
dá 26. Para 26, nada. Então, dá 0,4, né? Como o menino lá tinha dito, que eu não sei quem foi. Então, dá 0,4 ou 40%, né? Isso é o percentual de aumento, 40%. Tá de boa por enquanto? Entenderam aí? Não? Vocês estão... Entendi. Exemplo 8, só são 10, viu? Tava terminando a aula. Exemplo 8. Um líquido depositado em um balde perdeu, por evaporação, 3% do seu volume, restando 19,4 litros. Qual era o volume original do líquido? Aqui vocês vão ter que entender, ó, como é que faz isso bem facinho, pela forma. Ó, aqui tá a grande sarada. O que aconteceu? Esses 3% é como se você tivesse um balde aqui, ó. Tivesse um balde. E dentro desse balde só perdeu 3%. E tirando esses 3%, restou 19, é como se tivesse um valor lá, um total. E esse total perdeu só 3%. Perdeu só isso daqui, ó. E aí restou 19,4 litros. Só que esse daqui é o que restou depois de 3%. Não é o que estava. Então, esses 19,4 é o quê? É os 97% desse balde, né? Porque o que foi evaporado não foi 3%. E depois de evaporado, esses 19,4 é exatamente os 97% restando do balde, né? Então, quando você for utilizar, ó, esse 19,4 é como se você tivesse um valor principal que eu não sei, tá certo? Um valor principal que eu não sei qual é. E aí, quando você aplicou, né, esse P, né, que é, no caso, 19,4, né, sobre uma porcentagem, né, uma porcentagem de 97%. Então, cuidado, viu? Cuidado na hora de colocar. Você não vai colocar 3% e 19,4% não, na fórmula não. Por quê? Porque esse 19,4 é o que restou no balde. Só que o balde evaporou 3%, tá certo? Só que esse 19,4 é os 97% restantes do balde, não é os 3% que evaporou, não. Deu para compreender? Eu sei que foi meio confuso do que eu expliquei, mas deu para compreender? Alguém não compreendeu essa jogada aí dos 97%? Ah, entendi. Não entendeu, Jéssica? Ó, é o seguinte, eu tinha um balde e esse balde ele evaporou, né? Evaporou 3% do volume. Tá certo? Perdeu 3% do volume. E aí, do que perdeu, ficou só 19,4. Esse 19,4 só representa 97% do que se tinha anteriormente de ter perdido, né? Porque o balde todo não era 100% do volume, não era 100% do volume que eu tinha, só que desse 100% eu perdi 3%. Desse 100% eu perdi 3%. Ficando só com 97%. E esse 97% representa os 19,4 litros. Só que eu quero saber qual é o valor que representa o 100% aqui. Isso aqui, por regra de 3, saía bem facinho, né? Porque você tem aqui, ó. É como, por regra de 3, sabe? 3%, aliás, 97%, né? Por regra de 3, você faria. 97% representa 19,4 litros. 100% do balde representaria quanto? Né? Você poderia fazer também por regra de 3, né? 97% do balde representa
19,4% litros. 100% representaria quanto? É exatamente o principal que a gente quer achar aqui. Deu para compreender? Jéssica? Pronto. Então, é só aplicar a fórmula aqui, ó. P é igual a I vezes P. Aí, vamos lá. Aqui é a porcentagem, né? O P é 19,4, igual a taxa, que é 97%, vezes o principal. Aí, eu vou pegar aqui, ó, 97% vezes o P, né, igual a 19,4. P minúsculo, né? P minúsculo é igual a 19,4 dividido por 97%. Divisão de fração, repete a de cima, né? E multiplica pelo inverso da de baixo. Aqui vai dar, como eu estou multiplicando por 100, né? É de deslocar a vírgula, vou deslocar esse número aqui, a vírgula. Vai deslocar duas casas, né? Então, vai ficar 1940 dividido por 97. Então, vamos dividir isso daqui. 1940 dividido por 97. Vai ficar o 19 por 9 e o 4 por 7. Na tabuada de 9, o número que eu multiplico com 9, que dá próximo a 19. O 2, né? Acho que o 2 cabe. 2 vezes 7, 2 vezes 7 dá 14. 2 vezes 7, 14. Para 14 aqui, né? Nada. Vai 1 do 14. 2 vezes 9, 18. E 1 aqui do resto, 19. Para 19, nada, né? Então, dá 2. E aí, falta um 0 baixar, né? Eu coloco o 0 aqui. Então, o P aqui, ó. O valor principal era 20. 20 litros, né? Então, tinha 20 litros, perdeu 3%, ficou só 19,4 litros. Entenderam aí? Sim, não? Sim. Aí vamos aqui, taxa sobre taxa, tá já terminando. Taxa sobre taxa. Em muitas situações, problema, ocorrem casos em que uma taxa percentual refere-se a outra taxa percentual, que é o que a gente denomina taxa sobre taxa. Uma taxa percentual refere-se a outra taxa percentual. Nesses casos, as taxas não devem ser adicionadas, e sim aplicadas uma sobre a outra. Vamos entender aqui como é que isso pode ser cobrado. Uma turma tem 40 alunos. Ele já disse que o principal dessa turma é 40 alunos. Tá certo? Desses 40 alunos, 60% são moças e 40% são rapazes. Em um determinado dia, compareceram às aulas 75% das moças e 50% dos rapazes. Quantos alunos foram às aulas nesse dia? Qual a porcentagem que compareceu às aulas nesse dia? Então, vamos por partes, né? Primeiro, vamos saber o total de moças e o total de rapazes, né? Vamos descobrir primeiro o total de moças. Vamos calcular primeiro o total de moças. Então, aqui, ó. Moça não são 60% de 40, ó. 60% de 40. É só calcular 60%, né, de 40. Ou seja, 60% vezes 40. Então, aqui é só corta esse 0 com esse 0, né? 6 vezes 4 dá 24. Vezes 0, né? Aliás, 4 vezes 60, né? Dá 240. Professor, Eu posso cortar aqui esse 0 aqui. Oi. quando a gente for resolver, será que não seria melhor, tipo, a gente já transformar em números decimais, não? Eu não acho. Se você quiser transformar,
eu acho mais fácil trabalhar com fração. Mas tem aquilo. Tem alunos que nunca aprenderam a trabalhar com fração, né? Eu acho mais fácil trabalhar com fração. Mas se você achar mais fácil trabalhar com vírgula, com número decimal, você trabalha. Porque, tipo, eu aprendi no ensino fundamental a trabalhar com números decimais. Pronto. Mas vai ter situação que vai ser mais complicado trabalhar com número decimal. Para fazer cálculos assim de cabeça, eu acho mais fácil trabalhar com fração. Mas assim, para você calcular sem usar com a calculadora, trabalhar com fração é mais fácil. Agora, se você tá trabalhando com calculadora, realmente trabalhar com número decimal fica mais fácil. Mas para calcular assim, sem calculadora, com fração fica mais fácil. Eu acho, né? Mas cada um é cada um. Ok. Então, nós temos aqui um total de 24 moças. Vamos calcular o total de rapazes. O total de rapazes é 40% de 40. Então, calcular. Aliás, 40%, né? 40% de 40. Então, 40% de 40. Posso cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero, né? É só multiplicar. 4 vezes 4, 16. Então, são 16 rapazes. Então, são 24 moças e 16 rapazes. Aí, o que foi que aconteceu? Em um determinado dia, compareceram 75 moças. Aí, vamos lá. Nesse dia específico. Nesse dia. Foi o que aconteceu. Das moças, quantas moças tem? 24. Das moças, só compareceram 75. Então, eu vou ter que calcular 75% do total de moças, que é 24. Tá certo? 75% do total de moças, que foi 24. Então, 75% vezes 24. Aí aqui não tem saída, né? A gente vai ter que multiplicar isso. 75, 24. 4 vezes 5, 20, a 2, 4 vezes 7, 28, e 2, 30, mais, né, aqui, 2 vezes 5, 10, a 1, 2 vezes 7, 14, e 1, 15, somando isso aqui dá 0, 0, 3 mais 5, 8, dá 1, que dá 1.800, né, dividido por 100, corta 2 zeros com 2 zeros, né, aqui vai, deixa eu cortar, apagar essa conta aqui feia, que dá 18, né? Então, nesse dia específico, das 24 moças, só compareceram 18. Aqui moças, né? Moças. Aqui as moças, né? As moças. Aí vamos calcular agora os rapazes. Aí, nesse dia, só compareceram 50% dos rapazes. Precisa nem calcular, né? Então, 50% de 16. 50% é a metade. Se você quiser fazer a conta, né, 50% e multiplicar com 16, mas é só você calcular a metade de 16. Qual a metade de 16? 8, né? Não é assim? 8. Metade de 16, 8. Então, 8 rapazes. 50% é a metade. Então, a metade de 16 é 8. Pronto. Aí agora a gente consegue responder. Quantos alunos foram às aulas nesse dia? Só somar, né? A primeira pergunta. A primeira resposta, né? Resposta 1. Quantos alunos foram na aula? Só somar. 18, né? 18 mais 8 é igual a quanto? Quanto é que dá 18 mais 8? Dá 26, né? 26 alunos. Qual a porcentagem que compareceu às aulas nesse dia? Então, vamos lá. Ó, a porcentagem aqui, que é o número resultante, é 26, né? 26. Nesse caso aqui, ele quer saber a taxa percentual, que é o I.
a taxa percentual, que é o I, do total de alunos, que é 40. Então, esses 26 alunos representam quantos por cento de 40? Que é isso que eu vou ter que calcular aqui, né? Então, P igual a I vezes P. O principal aqui é 40, a taxa que é I, e o P aqui, aliás, eu troquei aqui, eu coloquei certo e aqui coloquei errado. Preste atenção, vi que às vezes confundo. O principal aqui é 40 e o P, né, que a porcentagem é 26. Então, vamos lá. 40i igual a 26. Aí, vamos lá. Aqui vai ser I igual a 26 sobre 40, né? Aí, vamos aqui dividir isso daqui, eu acho que por 4. Por 4 não dá certo, não. Por 2, vamos lá. Por 2, né? Vamos lá. Por 2 aqui dá 13, né? Dividindo aqui por 2. Dá 13. Dá 13. E dividindo aqui por 2 dá 20. Aí vamos dividir 13 por 20. Aqui de lado. 13 por 20. 13 não dá para dividir por 20, né? Coloco o 0 e acrescento um 0 aqui. Vai ficar 13 por 2 e 0 por 0. Na tábua de 2, o número que eu multiplico por 2 que dá próximo a 13. O 6, né? 6 vezes 0, 0 para 0, nada. 2 vezes 6 dá 12 para 13 em 1. Ainda dá para dividir, né? Eu vou aqui só acrescentar um 0. Aí aqui vai ficar 10 por 2 e 0 por 0. Aqui cabe um 5, né? 5 vezes 0 é 0. 2 vezes 5 é 10, para 10 nada. Então aqui dá 0,65. Ou 65%. Então, nesse dia específico, compareceram 65% dos alunos, né? Compareceram 65% de 40 alunos. Pessoal, vocês conseguiram entender esse exemplo? Sim. É um pouquinho trabalhoso, né? Mas deu certo. Acréscimo sucessivo. Já está terminando, é o último ponto da aula. Acréscimo sucessivo. Se a um valor P for aplicado uma taxa de acréscimo I, obteremos A1. Se esse valor for aplicado uma taxa de acréscimo I2, obteremos A2. E assim por diante. Estaremos, então, formando um acréscimo sucessivo. O que acontece? Se você tiver um valor A1, né? Um principal e você aplicar uma taxa de acréscimo. Aí você obtém a porcentagem A1, ou seja, você pegou, né, um principal vezes uma taxa e adicionou outro valor. Aí aqui, você, né, se você colocar o P em evidência, né, foi o que ele fez. Isso daqui é a porcentagem em si, né, que é você pegar um valor principal e aplicar uma porcentagem, né? Se pegar um valor principal e aplicar uma porcentagem. Só que você adicionou outro valor P. Na prática aqui, né? Aqui é só explicando como foi que formou a fórmula, né? Aqui ele pegou o P em evidência, colocou o P em evidência e dividiu. Esse P, né? Em evidência, dividido com esse P dá 1. Aí mais. Dividindo esse P com esse P aqui, só sobra o I1, né? Aí ele colocando, né? E assim por diante, você vai chegar nessa fórmula aqui, ó. Que é quando você tiver acréscimo sucessivo. Quando você tiver uma questão que você tiver mais de uma porcentagem. Aí você vai utilizar essa fórmula aí, ó. Onde essa fórmula aí, ó. O A representa o valor total. Seria a porcentagem total, né? A porcentagem total. O P é o valor principal, tá certo? O P pequeno continua sendo o valor principal. E os I são as taxas de porcentagem dadas. Pedro, pelo amor de Deus, aonde é que eu vou usar isso? Um exemplo aqui, bem facinho. Exemplo 10. Carlos ganhava R$180 de salário pobre. Nesses meses de fevereiro, março e abril, o seu salário foi aumentado 10
10%, 12% e 18%, respectivamente. Qual foi o salário de Carlos referente ao mês de abril? Então, vamos lá. Ó, o P aqui, principal, né, que ele ganhava, é de 180. Os Is aqui, I1, né, I1 é 10%, o I2 é 12% e o I3 é igual a 18%. E aqui o A, né, que é o valor, ele quer achar. Aí é só aplicar a fórmula. Ó. Qual é a fórmula? Vamos só voltar aqui um pouquinho. A fórmula é essa daqui, ó. A igual a P vezes 1 mais I1 vezes 1 mais I2 vezes 1 mais I3 e até quantas taxas tiver. Então, deixa eu só copiar aqui a fórmula para vocês saberem. Ó, vai ficar P, né, vezes 1 mais I1 vezes P1 mais I2 vezes 1 mais I3. Então, aqui fica bem fácil, né? Só substituir na fórmula. A igual 180, aí vezes 1 mais I1. Aí aqui nessa situação, viu, Luiz? Nessa situação, fica mais fácil você colocar em decimal, tá certo? Quando você for colocar aqui na fórmula. Nessas situações, tá certo? Que você tiver que substituir a porcentagem na fórmula, fica mais fácil você colocar em decimal. Então, 10%, 0,10 vezes 1 mais 12%, colocar 0,12 e 18%, colocar 0,18. Quando você for substituir na fórmula... Ei, professor. Oi. No caso, aí, quando for 10%, a gente tem que colocar 0,10. 0,1 não é mais para colocar, não. Tanto faz. Tanto faz se colocar, tanto faz se colocar 10%, 0,10, 0,1, né? 0,1. Tá bom? 0, Tá bom. tanto faz. Esse zero aqui depois da, se colocar 0,100, esse zero depois da vírgula não quer dizer nada, viu? É 10% da mesma forma. Então, esse zero depois da vírgula não conta nada. Então, é igual aquela história, né? Fulano é zero à esquerda. Ou seja, não vale nada, né? Então, 180 vezes 1,10 vezes... Aí aqui, somando, né? 1,12, 1 mais 0,10 dá 1,10. 1 mais 0,12 dá 1,12 vezes 1,18. Pronto, aí que a gente precisa multiplicar, né? Aí, vocês vão multiplicar isso daqui, né? Que eu não vou multiplicar, porque eu tô com preguiça. Mas vocês multipliquem, né? Vai dar R$ 261,62,68. Quando vocês multiplicarem isso aqui tudo, multiplica primeiro 180 por 1,10, depois multiplica, enfim, né? Ia dar uma conta enorme. E como a gente já está com o tempo um pouquinho